Olá, sou o professor Catian no canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Concurso público para professores de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Os conteúdos deverão ser publicados no dia de hoje, 29 de julho de 2024. Por enquanto, estamos aguardando. Cliquem na descrição desta videoaula o edital completo que foi publicado para o concurso de professores do Instituto Federal de São Paulo. Temos também provas anteriores realizadas pelo Instituto Federal de São Paulo. Prova para professor de artes, professor de português e inglês, português Libras, prova para professor de controle e automação, prova para professor de engenharia de produção, professor de mecânica e prova para professor de química. Nós vamos resolver 6 questões de legislação e conhecimentos pedagógicos da prova para professor cargo audiovisual, prova realizada no ano de 2017. Lembrando que as provas constarão de 2 partes: conhecimentos pedagógicos, legislação e conhecimentos específicos. Estamos aguardando a publicação dos conteúdos no dia de hoje. Então, vamos para a resolução de 6 questões de conhecimentos pedagógicos. Questão número 1. No campus do Instituto Federal São Paulo, está discutindo, no âmbito do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96, LDB, artigo 4º, inciso 3, lembrando que esse documento, com certeza, deverá constar do documento que será publicado no dia de hoje. É dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado, gratuito, aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Este atendimento deve ser. Então, vejam, nós temos aqui uma questão de 5 alternativas. Em algumas provas que eu andei examinando, tem 5 alternativas. Aqui nós temos 4. Então, vamos para os comentários. A base legal, como o próprio texto está dizendo, é a Lei Federal 9394/96, LDB. Artigo 4º, inciso 3. Então, o próprio texto já diz a base legal e onde nós deveremos observar. Então, vejam. Esses conteúdos, obrigatoriamente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, vejam, sempre as bancas estão colocando o texto legal, mudando uma palavrinha. Então, neste caso aqui, o que está ocorrendo? O artigo 4º diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado a garantia de. Então, vejam, esse item A está errado, obrigatoriamente. Essa palavra aqui é muito forte. Então, vejam, obrigatoriamente. Então, anulamos também a C. Então, nós temos 2 opções: preferencialmente na rede regular de ensino e preferencialmente em classes, escolas ou serviços especializados. Então, o item D, ela é inválida porque está dizendo que é preferencialmente correto, só que está indicando em classes, escolas. Então, isso aqui é falso. Portanto, a única opção correta é este atendimento de alunos portadores de necessidades especiais deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. Veja o que diz o inciso 3 do artigo citado na questão. Atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou super
dotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, lembrando que as respostas dessas questões de conhecimentos pedagógicos e legislação têm que estar de acordo com o texto legal. Portanto, letra B. Então, importante, Lei Federal 93/94/96, com certeza deverá constar no documento de hoje. Questão 2. Um grupo de professores do Instituto Federal de São Paulo está elaborando o plano de ensino do ano letivo. No que diz respeito a conteúdos, a história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, considerando o mesmo dispositivo legal. Lei Federal 93/94, que é a LDB, no artigo 26A, também está citando. O que diz o artigo 26? Esses conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial. Esta questão aqui, como tem base legal, a Lei Federal, artigo 26A, parágrafo 2º, ela foi anulada. Veja o que diz o texto legal. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Vejam o parágrafo 2º. Estes conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Esta questão aqui, a banca anulou. Não temos qual a justificativa. Então, vejam, questão anulada pela banca. Difícil a gente analisar em que ponto que a banca focou para anular a questão. Observação. As provas do Instituto Federal de São Paulo têm muitas questões anuladas. Nesta prova especificamente, nós temos três questões anuladas. Algumas provas de 50 questões têm 5 questões anuladas. Então, vocês que estão estudando, muita atenção nas provas que foram aplicadas nos anos anteriores, 2023 e anos anteriores. Portanto, questão anulada. Questão 3. De acordo com o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei 11.892. O que diz essa Lei 11.892? Ele institui a Rede Federal de Ensino Profissional, Científica e Tecnológica, com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. O Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantia de. Então, vejam, esse documento aqui, com certeza, também deve constar no documento de hoje. Ou seja, a Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional. Então, vejam, nesta questão aqui, nós temos que observar o valor, a porcentagem. Aqui diz 30% de suas vagas para atender a educação profissional. 2. 50% de suas vagas para a educação profissional. 3. 20% e 20%. Ele está perguntando quais são corretas. Então, vejam, eu tenho o inciso 1 e 2 que diz vaga para a educação profissional. O 3 e o 4 diz vagas para atendimento ao curso de licenciatura. Então, vejam, aí vocês têm que memorizar. A quantia correta para vagas é 50%. Base legal, Lei 11.892, artigo 7º e artigo 8º. Então, se é 50% que eu memorizei, está assinalado, essa primeira aqui está errado. Então, se está errado aqui, a 1, eu já anulo a alternativa A e a B. Então, o correto é exatamente
50%. Então, isso aqui é verdade. Agora, para atendimento aos cursos de licenciatura, eu tenho que verificar ou é a 3 ou é a 4. Então, vejam, exatamente, veja o artigo 7º. Observado as finalidades e características definidas no artigo 6º dessa lei, são objetivos dos institutos federais. Isso aqui, então, está correto? Olha aqui o que diz o artigo 8º, que diz exatamente o que nós estamos falando. No desenvolvimento de sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender objetivos no inciso 1. Então, 50%. E, no mínimo, 20% de suas vagas para atender ao previsto na linha B do inciso 6 do artigo 7, que diz: 1. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público de educação de jovens adultos. E o inciso 6, desenvolver atividade de extensão de acordo com os princípios e finalidade da educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho. Então, a alternativa correta é exatamente a alternativa D, ou seja, este item 2 está correto e também o item 4 está correto. Questão bem complexa. Questão 4. Uma outra questão contextualizada em cima da Lei 12.772. Joaquim ingressou na carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, conforme estabelecido no artigo 14. Sempre a banca está citando o dispositivo legal. Lei 12.772, de dezembro de 12. Sua progressão correrá desde que atenda aos critérios gerais estabelecidos nesta lei, bem como seja observado cumulativamente. Então, veja, é aquele espaço interstício do cumprimento da entrada e o tempo. Então, veja, o cumprimento do interstício de 12 meses do efetivo exercício em cada nível e aprovação em avaliação de desempenho individual. 2. B. Cumprimento do interstício de 18, aqui diz 24 e aqui diz 36. Memorizando, esse cumprimento do interstício é de 24 meses. Portanto, se é 24 meses, o que diz a base legal, Lei 12.772, parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha aqui, muito importante, o que institui esta lei? Plano de carreira e cargos do Magistério Federal, desenvolvimento na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Eles podem subir para categorias mais altas. Então, vejam. 24 meses. Então, 12 falso, 18 é falso. Vejam. Parágrafo 2º. A progressão na carreira do magistério, do ensino básico, técnico e tecnológico, ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará cumulativamente. Ou seja, tem que ter esses dois itens. Cumprimento do interstício de 24 meses, efetivo em cada nível, portanto, esta aqui é a correta, e, ao mesmo tempo, aprovação em avaliação de desempenho individual. Então, isso aqui estaria errado, portanto, a alternativa correta é exatamente a letra C. Observe que as questões de legislações são questões bem complexas. Vocês têm que estar atentos a algumas observações. 5.
Novamente, uma outra questão da 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, considerando o artigo 116. Então, novamente, a banca indica o artigo e a lei. Assinale a alternativa que apresente 3 dos deveres. Este artigo 116 é muito importante, pessoal. Quais são os deveres do funcionário, do servidor? Exercer com zelo e dedicação atribuições do cargo correto. Cumprir as ordens superiores correto. Irrestritamente. Então, essa palavra aqui invalida essa alternativa letra A. Olha aqui. Quais são os deveres? É o inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Não tem essa palavra aqui, irrestritamente. B. 3. Observar as normas legais e regulamentares. Isso aqui é correto. Atender com presteza. Então, estou examinando a B. Observar as normas legais e regulamentares. Certo. Atender com presteza no público em geral, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo. E 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Portanto, a letra B é exatamente a correta. Que exatamente diz, é o inciso 3. Atender com presteza é o inciso 4 e o item A. E o inciso 9. Letra A. Vejam os demais. Não vou ler, mas vocês têm que saber exatamente quais são os deveres. Então, esses deveres estão explícitos no artigo 116. Um outro artigo que vocês devem prestar muita atenção na Lei 8.112 são os impedimentos. O que não pode o servidor fazer. Então, vamos lá. Vejam, então coloquei todos os incisos aqui e os itens. Inciso 1 até o 12. E aqui nós temos os itens A, B, C do inciso 6. Leiam com atenção, pessoal. Isso aqui vocês devem ter na ponta da língua. Leiam, prestem atenção e não errem essa questão. Questão 6. Uma outra questão da Lei 8.112. Apresenta no capítulo 5, olha, as penalidades disciplinares aplicadas ao servidor público federal, considerando o que dispõe o artigo do referido capítulo, ou seja, ele está citando aqui o capítulo 5. Faça a correspondência adequada às penalidades e disciplinas abaixo com suas respectivas infrações, ou seja, advertência. Quais desses itens aqui? Suspensão e demissão e verifico. Questão bem interessante de relacionar a infração e o que ele vai ser penalizado. Então, vejam. Base legal 8.112. Então, cuidado. Também essa lei 8.112, com certeza, deverá constar do documento que será publicado no dia de hoje. Então, vejam. A1. Se o servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização, ele vai ser simplesmente advertido. Então, se esse primeiro aqui é 1, já anulamos aqui 2. Olha como é importante vocês analisarem desta forma. Se a primeira cabe uma advertência, aqui eu já posso eliminar a C e a D. Mas vejam quais são as penalidades. Vejam. Importante vocês memorizarem. Advertência, suspensão, demissão, que são os que estão sendo citados.
cassação da aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Então, nós temos essas 3 penalidades disciplinares. Então, veja, novamente, se esse primeiro cabe advertência, já eliminamos. Olha o que diz o inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Portanto, eliminamos a C e a D. Vamos verificar qual que eu tenho certeza. Qual que vocês têm certeza? Ofensa física, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, isso aqui não cabe demissão, com certeza. Insubordinação grave em exercício, com certeza isso aqui cabe demissão. Então, esse aqui sendo 3, observe, onde que nós temos na ordem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Então, exatamente na quarta. Quarta é aqui, ó. Tá vendo aqui? Bom, portanto, se esse item 4 cabe uma demissão, observe o inciso 6. É o mesmo artigo 132. Então, já anulo isso aqui. Logo, a única resposta correta, somente a letra A. Então, aqui é 1, aqui é 3, ofensa física, cabe demissão. Recusar-se é uma atitude não tão grave, que é exatamente advertência. A 3, insubordinação. E a 2, suspensão. Portanto, 1, 3, 2. Letra A. Questões da banca Instituto Federal de São Paulo para o concurso de 2017. Essas questões foram comuns para todos os cargos de professores da prova de 2017. Características das provas. As provas são com muitos detalhes, uma vez que são questões de legislação. Estas questões que eu citei, LDB 8.112 e aquela outra anterior, com certeza deverá aparecer no documento de hoje. Portanto, continue no meu canal. Ative o sininho, assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas. Gostaram? Dá um like, continue no canal, acessem a playlist Banca Instituto Federal de São Paulo. Link na descrição desta videoaula. Vamos aguardar a publicação dos conteúdos hoje. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É muito importante vocês divulgarem o meu trabalho estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, fazer uma contribuição monetária espontânea. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para que vocês contribuam espontaneamente com qualquer valor. Agradecemos aqueles que estão colaborando. Também nós temos provas para professores que foram aplicadas pela Banca Instituto Federal de São Paulo em anos anteriores. Façam o download, estudem as questões pedagógicas e também as específicas das provas anteriores. É muito importante vocês conhecerem o perfil das questões. Um grande abraço e até as próximas.